hoje da parte técnica e nossa direção da jornalista Laura Testoni, a nossa musa dos olhos coloridos. Eu quero agradecer muito a ela o empenho e é graças a ela que a gente está aqui também. E ao Diarinho, hoje a presença aqui de Andressa Pera, primeira dama de Balneário Piçarras, presidente do MDB de Piçarras e presidente estadual do MDB. Andressa, obrigado pela tua presença. Boa noite a todos. Imagina, a honra é toda minha, né? E estar aqui com você, um grande líder, né, do jornalismo político. Então, eu espero que a nossa conversa seja muito legal. É bondade sua. Isso aí não é o político que fala essas coisas pra gente ficar todo contente, né? Ou não? Não, mas a gente tem vontade sincero, de abrir o... Sincero e do coração, é isso? Vontade de abrir todo dia o JC ali para ver o que está escrito. Então pode se considerar então, que... até algumas pessoas se preocupam porque ficam chateadas que eu escrevo alguma coisa. Eu digo assim, eu só falo mal de quem eu gosto. Eu já fiquei também, mas normal. Já ficou chateada? Daí depois passa. E depois passou? Depois passa. Que bom, então. Então tá bom, mas aí tu já fica, quando ficar chateado, sabe que eu só falo mal de quem eu gosto. É isso mesmo. Mas como é que tá a questão lá de Piçarras? Dizem que em Piçarras quem manda é você. Na prefeitura, no prefeito, em tudo. É verdade? Eu queria ter esse poder aí todo. Da onde é que vem essa lenda? Na verdade, eu me considero uma mulher de prefeito atuante. Né? Eu gosto da política e eu quero que o Thiago faça um mandato de excelência, né? Então eu quero participar. Mas tu nunca teve nenhum cargo no governo, né? Nunca tive nenhum cargo. Teve né? vontade ou convite do próprio prefeito? Não, já tive convite de outros municípios, inclusive, de deputados, tudo, mas minha vontade sempre foi estar ao lado do Thiago. Trabalhar em outros municípios, aonde mais ou menos e no quê? Em PEN, a gente já teve, né, consideração, alguns deputados também, para ficar como assessora, né, monitorando, ajudando, mas minha vontade sempre foi ficar ao lado do prefeito Thiago em Balneário Piçarras, ajudando na gestão dele. Certo, é nascida em Piçarras mesmo. Sou nascida em Piçarras há 38 anos. 38 anos. Né? Nascida em Itajaí, né? Uma menina, na verdade, né? Quando é que nós vamos ter uma maternidade em Piçarras? Então, por isso que estamos à disposição. Precisa ter representatividade. Por isso que estamos aqui, né, com a disposição do projeto 2026, as eleições, para poder brigar, trazer, lutar por mais melhorias, por saúde, por hospital, por educação na nossa região. Mas tu dá conta disso? Presidente municipal do MDB, presidente estadual do MDB Mulher? Vice-presidente estadual do MDB Mulher. Estadual. Hoje a nossa presidente é a deputada Dirce, né? Sim. Faz um excelente trabalho e, né, ao lado também de outras mulheres, a gente tem conduzido o MDB Mulher Estadual em todo o estado. Inclusive agora estamos com vários eventos, né, de mulheres em regiões. Já fomos para Chapecó, já fomos, faz 2 semanas estávamos em Três Itilhas também, então Jaraguá do Sul. Estamos pretendendo fazer algo aqui em Itajaí também, já teve Balneário Piçarras, Araquari, então toda a região do estado, estamos com eventos do MDB Mulher, para poder falar um pouquinho com essas mulheres. Qual é o próximo evento que tem aqui na nossa região? Tem algum evento? Então o próximo evento é do MDB estadual, tá? Então a gente não vai fazer MDB Mulher esse mês, porque a gente tem dia 25 de outubro o lançamento da pré-campanha do MDB, onde nós vamos apresentar todos os nossos pré-candidatos, vão vir as lideranças nacionais também, vão estar aqui, Baleia Rossi. Então, estamos confirmando com o Temer também, todos os nossos deputados estaduais. Então, em mês de novembro, mas eu acho que mês de outubro ainda tem em Indaial ou Gaspar. Também tem algo do MDB Mulher, e né? E esse de novembro, que é estadual, vai ser no Expocentro, isso, Balneário Camboriú? Agora é em outubro, dia 25 de outubro, no outubro? Expocentro em Balneário Camboriú. Ainda. Né? Que dia que vai ser? Dia 25 de outubro, de manhã, um sábado de manhã. Pré-candidatura? Tu defende que o MDB tenha um candidato a governador? Sim, a nossa pauta é essa, né? A nossa pauta é mostrar... E tem algum nome que você gostaria? Ou você pode Nós apontar? temos grandes líderes dentro do MDB, né? Nós temos o Chiodini, nós temos o Antídio, nós temos deputados, tem Fernando Krelling, então existe uma conversa, né? Mas o MDB, ele gosta de trabalhar com uma hierarquia, né? Então, está sendo conversado, está todo mundo muito ajustado, né? Talvez se não, a gente tem conversado bastante com o PL também, estivemos lá na Casa Civil, na agronômica, quer dizer... Teve um jantar esses dias atrás que teve algum entendimento ou vazou alguma situação do que o MDB já teria fechado com o Jorginho? Sim, isso estávamos lá, todos os pré-candidatos do MDB, com o executivo do MDB estadual, juntou com o governador Jorginho confirmou parceria com o MDB nas eleições de 2026. E o PMDB confirmou com o Jorginho?
Sim, hoje, né? Hoje o MDB está no governo. Sim, mas né? tu disse O MDB está no governo. que seria importante o partido ter um candidato a governador, mas ao mesmo tempo tu disse que teve esse jantar e que teve uma confirmação. Como é que é É que essa história, daqui então? até a campanha tem Então muita tu coisa acha para que muita água vai acontecer, passar né? debaixo da ponte? Tem muita coisa para acontecer. Nós temos então que... tá. Então não pode dizer que o PMDB hoje está fechado com uma reeleição do Jorginho, então. Hoje ele está. Tá, mas Hoje tu não ele sabe está. amanhã, então. A gente não sabe amanhã. Hoje a gente está. Mas é que tu perguntou do meu desejo. Não, eu sei. O Então, meu tá, então o desejo teu desejo. é que a gente realmente tivesse um candidato, né? Mas a gente entende que uma reeleição e o Jorginho tá muito bem, né? Então, por que não a gente estar juntos? E quem sou eu para falar desses acordos que eles Não, mas não que estou eles falando, fazem lá, falamos né? do teu desejo, então. O meu O desejo é que tenha, sim, e nós temos grandes líderes no partido que têm condições, sim, de governar hoje o nosso estado, como já fizeram há muito tempo, né? Mas existem conversas, hoje o MDB está no governo, a gente está com as secretarias lá, tem parcerias, né? Então, eu acho que o que é combinado tem que ser cumprido. É que nos bastidores, tu desse uma entrevista para a Frank do Diarinho, e tu falou que se espelha em algumas figuras políticas, né? Luiz Henrique, saudoso Luiz Henrique, entre outros, figuras masculinas. Qual é a figura feminina que lhe espelha na política? Então, hoje nós temos grandes mulheres políticas, né? Tivemos no nosso estado, temos o nosso partido, mas não tantas assim como eu gostaria, né? Então, hoje, tu me fez uma pergunta que tu me fez até pensar agora, porque eu queria ter mais mulheres na política, né? Hoje tem as nossas deputadas que fazem um ótimo trabalho, é inegável falar da atuação delas e que a gente precisa estar ciente do que está acontecendo, de que forma a gente, como mulher, partido pode ajudá-las também, porque a gente sabe que é para o bem comum. Mas a gente teve grandes líderes, eu aprendo muito com a Dirce, que é a nossa presidente estadual, que eu estou mais próxima delas, né? Existem mulheres também na política que são tão importantes quanto as que são candidatas e foram, né? Então, mas... Infelizmente, ainda a gente tem grandes referências masculinas. Exatamente. Né? Por que sendo a maior parte do eleitorado mulheres, né, a maior parte da população do eleitorado se elege tão poucas mulheres? Parece que as mulheres não acreditam nas mulheres ou vocês disputam? É algo que eu também gostaria de saber de certeza o que acontece para poder melhorar essa situação, né? Existem algumas... esqueci a palavra que fala, que a gente pode se dar para o que acontece hoje, né? Nós passamos por vários fatores na política, né? Realmente o preconceito existe, não só na política, em todas as funções, em todos os cargos de liderança. Você já sentiu algum tipo de preconceito? Não. Eu senti preconceito por eu ser uma concorrente e não por eu ser mulher, né? Então, e se aconteceu, não percebi. Eu tento me comparar como uma pessoa da mesma classe fazendo o que precisa ser feito. Até porque e não como... o que nos define não é se somos homens ou mulheres, é a nossa cabeça. Então, e não como homens uma e mulheres vítima. Tem que caminhar lado, não é nem um na frente nem outro atrás, é lado a lado, né? Se aconteceu algo, ou se algo deu errado, eu procuro não me colocar de vítima, eu procuro entender o que aconteceu, então, como pessoa, como, né, gênero, e não como mulher. Mas que tipo de preconceito foi esse como concorrente? Do seu próprio partido? Não, o meu partido eu posso dizer que me abraça grandemente, né, que vê uma grande possibilidade na minha candidatura e ele nos dá uma liberdade, uma autonomia enorme para a gente poder trabalhar, né? Eles precisam das mulheres, todos os partidos precisam das mulheres, né? Mas sim de concorrentes de outros partidos também, né? O que é normal na política. Sim. A gente ganha, a gente perde, a gente concorre, então realmente essa concorrência existe por ser concorrente. Não por ser mulher. Mas você nunca ocupou um cargo público ou disputou uma eleição, né? Não, mas eu participei de todos os processos eleitorais. Por que já quer ser deputada? Não foi vereadora, não foi prefeita e já quer ser deputada? Eu acredito que nós estamos tão envolvidos na política agora, lá no nosso município, na região, como partido também, que não tem como fugir, né, de se deixar à disposição. Nós estamos vendo tantas coisas serem melhoradas na nossa região que não tem como não se deixar à disposição, né? Ainda mais sendo uma mulher que realmente vai dar uma grande força no partido, né? Então, eu acho que nós temos oportunidade, a oportunidade existe agora, o momento é agora,
e tem que participar. Eu nunca fui candidata a nada, mas eu participei de todos os processos eleitorais do meu município desde que eu nasci. De alguma maneira, ou no colo, ou brincando, ou fazendo bandeira, ou entregando santinho, ou pedindo voto. E conforme eu fui crescendo, as responsabilidades no partido foram aumentando, né? Até que chega o momento que o Thiago quer ser candidato, a gente se aprofunda ainda mais, dá certo. Daí, a partir do momento, já não era mais uma campanha, era assim uma gestão, o que fazer para a gestão dar certo, para melhorar, né? Então, eu sempre estive envolvida de alguma maneira. Meu pai já foi vereador 3 mandatos, o meu avô, eu tenho alguns parentes em outros municípios que também já foram, então sempre participando, me envolvendo, entendendo, né, a necessidade, a importância de se fazer presente. E o prefeito, no caso, seu marido, ele lhe dá total apoio? Hoje ele me apoia, sim, ele já Hoje, teve... porque ele já no passado não apoiava? Não, é que para a mulher é difícil. Eu sou mãe, eu sou esposa, a gente tem os nossos negócios, né? Então o Thiago via de um modo com preocupação comigo, por ser mulher, com a nossa família, com as nossas filhas. Então a gente sempre conversou sobre essa situação, né? Ele sempre me apoiou. Mas ele era reticente. Você mesmo disse que agora ele apoia, quer dizer, no passado ele não apoiava mas toda ele essa situação. Ele não é que ele não apoiava a minha candidatura. A gente sempre conversou e ele sempre perguntou se realmente era isso que eu queria fazer, se, né, se eu quisesse, ele estava ao meu lado. Mas ele acha que eu vou ter muita coisa para enfrentar. Muita coisa para enfrentar. E ele não quer me ver sofrer. Ele não quer sofrer junto. Mas a gente já conversou, hoje ele sabe que é algo que eu quero fazer, né, que é necessário fazer. Você já começou a sofrer ou não? Todos os dias a gente tem algo assim que posso dizer que é desafiante. É desafiante, é sofrido, é cansativo, é caro, né? Mas a vontade de chegar lá e de provar que dá certo é muito maior do que qualquer outra. Nosso deputado, o que tu gostaria de fazer pela nossa região, particularmente Pissarras, ou o que seja? Muitas coisas, né? Em primeiro lugar, ouvir a nossa população de perto, né? Eu quero ser alguém que está presente, né? Na nossa região a gente tem vários deputados muito legais, mas na minha ali, em particular, Balneário Pissarras, Penha, Barra Velha, Luiz Alves, Navegantes, a gente não tem, né? Então eu preciso estar mais próximo da população e escutar melhor, entendeu? Realmente o desejo deles e levar até a... Como você participa ativamente da vida política e inclusive da vida quase que administrativa, porque está sempre ao prefeito e escuta muitas vezes, talvez até os lamentos dele que ninguém escuta, né? Entre quatro paredes. O que Pissarras, por exemplo, sentiu que faltou uma representatividade e alguma coisa que Pissarras gostaria de realizar ou ter, e a gente precisava ter um deputado para nos representar? Um hospital. A gente já falou sobre isso, né? Hoje a gente já tem condições de ter, através do Estado, não do município, um hospital regional, algo que vá também tirar um pouco da demanda do Marieta. E em Pissarras, tu defende? Em Pissarras. Porque quase ninguém quer hospital. Já teve prefeito de eu escutar, que ele escutou de outro prefeito e disse assim, eu não vou investir em hospital. Mas não municipal. Eu vou investir em carro, eu vou investir em ambulância. Mas não porque municipal. bota o cara dentro da ambulância e leva. E tu sabe que o custeio de um hospital é dantesco. Vê a situação de Balneário Camboriú, que só agora, passado inúmeros governos, o governo do estado encampou. Hoje é o que a gente faz. A gente investiu em UPAs, em UBSs, abrimos o SAMU faz 30 dias com ótimos resultados, mas nós precisamos desafogar um pouco Marieta, desafogar os nossos hospitais regionais e por que não ter algo ali? Entendeu? Então, assim, se não dá, mas a gente tem que entender a realidade. Por que não dá? E com essa, vocês hoje têm uma sinergia muito boa com o governo do estado. Por que isso já não começa a se tornar uma realidade? Sim, porque ainda está desafiante. Como você mesmo falou, a estrutura que eles estão dando para Balneário Camboriú, para Itajaí, ainda não compete eles a fazer mais um hospital, porque eles já tiveram investimentos na região, né? Mas eu acho que o investimento que eles tiveram aqui, a gente poderia fazer algo lá também e distribuir, fazer a distribuição dos serviços. Por que não? Isso é uma coisa que, por exemplo, que se tu fosse eleito, tu iria... Sim, é algo que eu vou defender. As escolas, no município de Balneário Pissarras, nós só temos uma escola estadual.
E o município, ele está de acordo a ajudar o Estado a gente fazer mais uma. Nós temos o terreno, a gente pode fazer, né? Inclusive essa conversa já Tu disse que existe. existe um déficit, então. No estadual do nosso município, sim. Nós só temos Como é que uma vocês escola. estão fazendo e como é que fica essa situação? Então, as crianças estão estudando, os jovens, né, estudam no estadual, mas por falta de a gente ter outras escolas mais distribuídas, as crianças não conseguem concluir. Daí a gente tem o EJA, a gente tem educação de jovens e adultos, para poder suprir aquela criança, aquele adolescente que não conseguiu concluir, né, os estudos por alguma maneira, por Elas estão alguma... indo estudar em outro município? Eu acredito que, assim, ó, eu, como morador de Balneário Pissarra, já estudei no município vizinho, na escola estadual, por naquele período Qual não município ter que tu estudou? Penha. Por naquele período não ter vaga naquele, entendeu? Então eu Mas acredito parece que que a isso coisa acontece. não mudou, né? Não mudou. Infelizmente. Não Os mudou. governos passados não conseguiram e esse também não Não. conseguiu Essa buscar para situação que em essa específico torne ainda uma não. realidade, né? Essa situação em específico ainda não. É uma coisa que tu teria que cobrar do governador, né? Já que tem essa afinidade Sim. toda do MDB, o Chiodini e tal. Mas assim, ó, o governo tem sido parceiro com o município, né? Em outras demandas, tem muita Quais coisa. demandas, por exemplo? Agora a gente conseguiu assinar a estrada rural, nós vamos conseguir fazer mais, se eu não me engano, 6 quilômetros de asfalto. O Thiago é um prefeito que ama o interior, faz muito pelo interior, asfaltou muito já, né? Então a gente também está conversando sobre um ginásio, que é algo, né, que vai também nos ajudar muito. Além das demandas da saúde também, que a gente está conseguindo aos poucos, né? Diminuir a fila das cirurgias, né? Então, assim, algumas coisas ele tem sido parceiro, mas tem outras que a gente precisa de alguém falando mais alto que Penha, falando mais alto que Balneário Camboriú, falando mais alto que outras regiões para conseguir. Tem uma questão também do efetivo da Polícia Militar, que é algo também que é muito defasado lá no nosso município. A gente tem feito, como gestão, a gente tem feito a nossa parte, a gente até fez um ponto com a parceria do município para poder ajudar as pessoas a fazer boletim de ocorrência, porque elas passam pelas situações, mas elas não conseguem concluir boletim de ocorrência, daí a gente não consegue levantar a nossa demanda lá no estado, daí, consequência, eles não mandam efetivo, entende? O que está ao nosso alcance, a gente tem feito. Mas né? Pissarras é um lugar tranquilo, né, ou não? Sim, é um Tem lugar índice de tranquilo. criminalidade alto, Não, é um lugar, cresceu muito e não posso deixar de falar que vem também, né, cresce algumas demandas, mas o prefeito Thiago, preocupado com isso, criou a Secretaria da Segurança Pública, né? A gente esse ano também vai passar por uma reformulação bem legal lá para ter mais benefícios também para a população, para tirar a polícia militar de algumas coisas que ela faz, para poder agregar, o município agregar isso, deixar eles mais livres também para fazer o serviço deles. Então, a nossa gestão tem se preocupado muito, né? Mas nós fazemos a nossa parte. Sim. Né? O que te leva a crer que tu tem possibilidade, saindo de Pissarras, de agregar votos para chegar? O apoio popular, né, realmente as necessidades. Não, tudo bem, mas eu digo assim, tu precisa de apoio em outros municípios. Né? E como é que está esse apoio do MDB? O MDB não deve lançar alguns candidatos também nessa região ou não? Já existe alguma coisa acordada? Né? Não? Já tem, inclusive, 2 candidatos na região da Anfre, que considera a região que eu faço parte. A gente tem o Joãozinho, que é navegante, a gente tem o Emerson, que já é deputado em... Esses são até agora os declarados. São os declarados. E a Andressa, né? Daí existem algumas conversas, assim, a gente tem noção da quantidade de votos que a nossa região tem e de quantos candidatos a gente pode ter. Tá fazendo conta? Para mim, a política, ela é, além de tudo, ela é matemática. Sim, também. Ela é matemática, não né? Não querer fugir disso. Não né? adianta. Não adianta então, só eu tive convite de outros partidos, né, para fazer parte, para ser candidato em outros partidos. Alguns até convites muito interessantes, que com menos votos eu me elegeria. Mas eu tenho uma história no MDB, né? Então, eu acredito que é possível, a oportunidade existe no partido a qual eu estou, que eu sempre fui filiada, no partido a qual eu acredito, né? Então, agora realmente é trabalhar, né? Fazer as coisas certinho, planejar, organizar, cumprir a lei certinho, né? Que tem coisas aqui que eu gostaria de falar, mas eu não posso. Ainda pode falar tudo aqui. Já tô fazendo campanha, já daqui a pouco eu tô fazendo campanha. Nós defendemos a liberdade de expressão. E principalmente dos pré-candidatos. Mas a legalidade, ela existe, né? Então a gente tem que cuidar com as propostas e com a forma como a gente conversa hoje em pré-campanha. Claro, lógico. Né? Então, a gente respeita toda essa
essa parte burocrática aí. Claro, claro, legislação, né? É, Que às vezes ela cerceia um pouquinho essa sim, tua liberdade de se manifestar. Mas sim, a tem que gente somos respeitar. legalistas, defendemos a lei, na verdade. A lei Verdade. acaba norteando tudo, por mais que a gente não goste desse tipo de situação, né? Verdade, Desse tipo de verdade. situação. Verdade. Então, mas aí como é que tu tá? Aí tu falou das dificuldades nessa questão. Tu é mãe, mãe, esposa. Como é que tu tá lidando com tudo isso? Então, E tu é esse... empresária também, né? Sim. Porque o Tiago, no caso, vocês têm uma empresa que você gera. O Tiago já teve que, de certa forma, meio, em tese, meio que se afastar Uhum. para cuidar da prefeitura e do município. Eu, por Sim. exemplo, na minha Choupana, eu já recebi prefeito que chorou de cair lágrimas pelo que a política tirou. Isso. Né? Então, como é que você já teve meio que se afastar dos negócios tal, e agora tu também. Como é que tá lidando com esse tipo de situação? Esse realmente é o nosso maior desafio, né? Principalmente das mulheres. E eu acredito que é por isso que hoje nós São filhas? 2 filhas. A Filhas? Laura, de De 14 quantos anos, e a Lívia, de 6 anos, né? pois Então, é. uma pequenininha aí, que Pequenininha, nasceu no meio da e como campanha. é que tá tendo esse negócio? Então? Não, mas elas acompanham com a gente, elas vão com a gente, elas entendem, né? A gente está com elas sempre que possível, né? Elas sabem o trabalho e a responsabilidade que a gente tem. Quem sabe, hoje. futuras políticas. Quem sabe, né? Se elas quiserem, elas vão ter o nosso apoio, Claro. com muito compromisso, com muita responsabilidade, né? E tem políticos que falam, não desejo isso pro meu filho. Não, se é algo que está dando certo, que a gente pode conseguir, por que não? A gente precisa. A política ela tem que estar em todos os lugares. Sim, a política é uma coisa boa. As pessoas, às vezes, que demonizam a política. Ou a própria... Eu sempre digo que a sociedade, às vezes, prostitui o político e vice-versa também. E é por isso que hoje nós não temos tantos jovens atuantes, tantas mulheres atuantes, por falta, realmente, de motivação dentro da própria casa. Né? Tu escuta isso de muitas mulheres ou não? Escuto. Quando tu fala que é candidato, o que elas te dizem? Escuto. Elas, primeiro, assim, elas não entendem, assim, essa coragem, essa ousadia, né, de fazer parte justamente por isso, pelas demandas que as mulheres têm, né, com casa, com família, com crianças, e muitas não conseguem. Não conseguem. Não é conseguem porque... e não tem apoio também. E não tem um apoio, né? Eu posso te falar, então, assim, ó, dizer, mas a Andressa consegue. Não, eu também. É que eu escrevi as minhas prioridades. Vamos dizer assim, né? Às vezes a minha casa fica bagunçada e eu não arrumo e pronto. Né? Tem mulher que prefere arrumar a casa. Às vezes eu saio descabelada e tá tudo certo. E no outro dia eu arrumo o cabelo e pronto, vamos. Entende? Eu escolhi as minhas prioridades. Às vezes não, muitas vezes eu deixo de fazer coisas que eu fazia antes. Né? Eu não consigo mais frequentar uma academia regularmente. Tu deixa tua vida pessoal de lado, totalmente. Né? Então, dizer, que a Andressa dá conta. Não, eu não dou conta, porque eu escolhi o que eu queria fazer. Né? Com o apoio do Tiago, com o apoio das minhas filhas, da minha família, de todos. Senão, a mesma questão da questão é redundante. Né? Eu lembro do ex-prefeito Curru, que a esposa deles tinha um restaurante ali perto da prefeitura, depois ela até se tornou vereadora também, né? E ela dizia que ela era esposa de marido, ela era, como é que é? Eu sou viúva de marido vivo. Porque o prefeito não tinha tempo, né? Não tem. Muitas vezes tu deixa a tua vida particular, tem que ir almoço, tem que ir evento, aqui, tá lá, e a família fica meio que de lado, né? E a mulher que não consegue entender realmente esse compromisso do marido político, isso acaba às vezes afetando o casamento. Às vezes o marido também, né? Também, né? O primeiro damo, né? Principalmente, né? Porque daí, além de todos os compromissos, daí tem homens que têm ciúme, né? Por ser um ambiente muito masculino, né? O que eu posso dizer é um ambiente de muito respeito, tá? Eu entro e saio. Ciúme? Eu acredito que não. Ele conhece a mulher que ele tem. Não, mas eu conheci a mulher. Só perguntei se ele tinha ciúme, não perguntei se ele conhece a mulher. Não. Assim, pô, tem mais ciúme. Por que não perguntasse pra ele? Boba, assim, então. Tem que perguntar isso pra ele quando ele vir aqui. Não sei, eu te perguntei agora, porque tu disse que tem marido que tem ciúme. Não, ele é tranquilo, coisa e tal. Não, o Thiago não, mas é que a gente vê isso na realidade. Sim. Porque assim, uma mulher, assim, os homens talvez tenham medo de mulheres bonitas e inteligentes, né? Talvez os homens fiquem com medo. Eu vejo isso na prática, que as mulheres falam, eu gostaria tanto de ir, mas daí chega, eu convido para um evento, o meu marido hoje acha que não é legal eu ir. Então, assim, eu vivo isso. Sim. Entendeu? Por isso que eu posso te dizer, né? Eu fui muito motivada pelo meu pai. Eu fui uma menina de muita sorte.
né? O que não é a realidade das mulheres do nosso país, né? O meu pai, desde pequena, me levava para ajudar ele na campanha, nas coisas, então eu me acostumei com aquilo. É porque a grande realidade do nosso país é uma sociedade mais patriarcal, né? Sim. Então, assim, a mulher não precisa estudar, a mulher não precisa trabalhar, a mulher precisa arrumar um bom marido. Aí, Isso. pelo amor de Deus, né? Realmente essa é a realidade, né? Então, eu tive muita sorte na minha casa, na minha família, o que eu digo com precisão realmente não é realidade. E o desafio de fazer com que mais mulheres acordem para essa realidade, a importância de participar da vida pública, da política, né? Por isso que, assim, ó, que se eu tô tendo essa oportunidade, eu quero ir até o final, porque eu preciso realmente entender o que acontece com esse processo político feminino, né? E preciso mostrar para as mulheres que é possível participar, entendeu? O resultado da eleição é outra história. É uma outra história. Vai ser resultado de vários fatores, né? Políticos, não porque tu é mulher. Então, eu quero poder mostrar isso para as mulheres. Preparado para ganhar e perder? Os dois. Mais para perder do que para ganhar. Mais para perder do que para ganhar. Mas eu estou indo para ganhar. Sim. Quero fazer uma campanha para chegar lá. Mas a realidade, e desde quando o Thiago foi candidato pela primeira vez, esse era o nosso primeiro conceito. Estar preparado para perder, né? Então, tanto que assim, ó, na época da primeira gestão do Thiago, a gente nem tinha preparado a nossa primeira gestão. A gente começou a preparar depois que a gente ganhou. Vocês achavam que ia ganhar a eleição no primeiro Eu tinha certeza que eu ia ganhar, que nós íamos ganhar a eleição. Tinha certeza por causa de quê? A nível de pesquisa? Ou vocês nós estávamos totalmente preparados com pesquisa, com parte técnica. A gente sentia na rua. E a pesquisa deu certo? Bateu? Todas as pesquisas que a gente fez. Então essa é a pesquisa certa, porque quando deu a 50ª pesquisas que circulavam, e até numa entrevista aqui com o Robinson, elas que eram divulgadas, elas não davam aquele resultado que teve. E ele disse que eles tinham pesquisa que não era divulgar, que deu o resultado. As que eu tinha, nós não divulgamos. No segundo mandato, a gente divulgou. Claro. Não foi a gente que divulgou, foi um jornal que divulgou, inclusive, né? Então, a gente estava planejado, a gente estava organizado, era o que o Thiago queria, que a gente estava preparando, né? E existia realmente a oportunidade. Então, isso aí eu tinha certeza que nós íamos ganhar. Mas nós estávamos preparados. Até, inclusive, eu tenho uma frase, uma menina que toda vez que eu encontrava ela, eu falava assim, não, nós vamos ganhar. E ela não acreditava na nossa vitória. E daí, na outra semana, ela fez questão de falar assim, tu sempre falou pra mim que vocês iam ganhar. E agora você estava certa. E você estava certa, porque nós estávamos firmes, né? E foi muito lindo, foi muito organizado. E assim a reeleição foi mais tranquila. A reeleição, na questão da vitória, eu também tinha certeza que nós íamos ganhar pelo trabalho excelente que o Thiago fez. O Thiago fez política os 4 anos. Ele fez campanha os 4 anos. Então tu tem que ter mais certeza do que tu vai ganhar para deputada também. Mas isso é uma outra história. Outra história. É um outro momento, né? Um outro momento, né? A gente pode conversar disso mais para frente. Certo. Mais para frente. Daí eu posso falar com mais clareza e precisão, né? Mas a reeleição do Thiago foi um outro momento, né? O Thiago, a gente sabia do nosso resultado, sabia como a gente ia chegar, as pesquisas comprovaram isso, né? O trabalho dele foi muito bem feito, mas nós tínhamos um outro desafio, né? Como na primeira campanha ficamos só nós de partido, poucos vereadores, já na segunda, na reeleição, a gente estava com quase 70 candidatos a vereadores. Então foi uma outra realidade, um outro desafio, né? E as pesquisas também davam uma aprovação muito boa do governo, né? Sim, as pesquisas, né? A gente acompanhou com pesquisas aí todos os anos, então a gente escutando a população, entendendo o que eles queriam, o que eles estavam esperando do prefeito e da gestão, e acho que a gente conseguiu concluir com excelência, né? Porque realmente bateu ali os resultados. O prefeito conseguiu realizar a maior parte dos projetos, ações que ele queria colocar em pauta, não? Tudo que estava no nosso plano de governo, ele é prioridade na nossa gestão, né? Então, tudo que a gente anotou na primeira eleição, a gente conseguiu fazer, e tudo que a gente anotou para o segundo mandato, a gente está cumprindo com excelência também. Que bom, então. Pode ser cobrado no final. E, com certeza. Logicamente que é uma situação em primeiro, pré-candidato a deputado, mas tu gostaria de ser prefeita de Pissarras?
Eu acho muito legal essa ideia, né? Eu gosto de Balneário Pissarras, as pessoas me perguntam isso, querem entender o porquê que eu não sou a próxima candidata de Balneário Não Pissarras. pode, né? Não, daí a gente tem que explicar Sim, que a sim, lei não sim, permite, sim, que é sim, tudo sim. aquilo, né? Eles ficam chateados, eu achei que estava tudo certo, que você ia ser a próxima candidata, né? Mas não posso descartar a possibilidade. Uhum. Não descarto. É um desejo, sonho. É um sonho de fazer as coisas acontecerem. Se esse for o caminho, vai Sim, ser. mas as pessoas porventura, quando né, hoje tu é pré-candidata, tu for candidata, elas vão estar votando numa deputada e não Sim. numa prefeita. Ah, sim. Daí, Tu tens o compromisso de se Não, eleita cumprir o teu mandato ou tu sim. pode sair para ser... Não, eu irei cumprir o meu mandato. Isso é algo que Isso é um é um compromisso. compromisso. Isso é um compromisso. É algo que o Thiago também se deixou à disposição e ele, Porque, por né? exemplo, aqui em Itajaí tem uma época que era ser deputado era trampolim para ser prefeito. Você deputado para Não, ser prefeito, prefeito para ser deputado. não. Assim teve com o próprio Volney Morastone, né? E o Jandir Bellini também. Não, o meu desejo, se eleito, é cumprir o mandato até o final, né? E o Tiago? Eu tenho que perguntar para ele ou tu pode me falar? O que ele vai querer fazer depois, se ele Será? volta? Eu acredito que essa mudança, ela tem que existir, a oxigenação na Sim, é política, ela tem que importante, existir, é importante, né? A gente vai passar por um momento agora também, né? A gente tem pessoas maravilhosas lá no nosso município que a gente pode ajudar também, estar junto com eles para um outro mandato, né? E tudo vai depender de como vai ser, né? Como ele vai não- ser outro mandato. Ele não fala nada? De Não, futuro? ele fica feliz e triste ao mesmo tempo, né? Que o mandato vai acabar e que o mandato vai acabar, Sim. né? Porque e as pessoas também têm esse sentimento. Ai, que pena que o Thiago não pode se reeleger novamente, né? Ai, que pena. Não, eu acho que tem que vir, né? Vai vir uma pessoa melhor e vai dar tudo certo, né? E lá na frente, eu acho que, Vai vir uma pessoa melhor. né? E a gente torce para isso, Hã? torce para isso, porque se tem alguém melhor, a nossa cidade tá Claro. melhor e tá tudo Não, certo. ou uma pessoa com outras propostas, Com outras né? propostas Né? e tá Porque tudo cada certo. um deles, independente de qualquer coisa, deram uma contribuição para a cidade, né? Com certeza, com Isso, certeza. então, isso né? que é importante a ser ressaltado, né? Com Isso é certeza. importante ser ressaltado. É isso mesmo. Mas então, o que eu estava te dizendo mais, então? E... Então, o próximo evento vocês vão ter agora? Vamos ter agora dia 25 de outubro, tá? Na Expo, é Expo Center Sim, que mas fala, me né? diz uma coisa, quantos municípios tu já visitou de Santa Catarina? Muitos, Muitos? muitos. Não sabe dizer quantos. Não, eu tenho anotadinho. Assessoria, cadê a assessoria? Ah, bom, isso são estratégias, Não, Jota. mas Tu quer que eu já não, mas coloque bem já aqui, onde é que eu tô indo, o que Não, eu tô mas o que falando? tem que dizer? Porque Não. assim, tu fica com Não. receio que alguém vai lá, ela foi lá em Sara, Ah, eu vou lá também agora. claro, claro, não sei, não, mas é deixa. importante saber que tu está circulando por diversas cidades de Santa Sim, Catarina, sim. tu conhece a realidade, porque por Isso. mais que a gente tenha uma representatividade que seja daqui da região, tu vai ser deputada, se Sim. for candidata, de Santa Catarina, né? Eu Ou tenho como uma diria, meta, né? como diria o seu mestre, o saudoso bigodudo Luiz Henrique, por toda Santa Por Catarina, todos, não é? Então, Eu tenho uma meta, eu sei que eu não vou conseguir apoio em todos os sim, municípios, normal, né? né? Eu gostaria muito de focar a minha campanha na Anfre, que é realmente a minha realidade, Sim, é onde sim, eu sim. vivo. Mas eu tenho apoio em outros municípios, sim. Eu tenho parentes, eu tenho amigos que acreditam no meu trabalho, que conhecem, né, a minha responsabilidade, que também vão estar dando apoio. E a gente está conversando. Tu acredita em todo mundo que bate, dá um tapinha nas costas e diz que vai votar Não, em ti? não, não. Não tem como, né? A gente tem na política, como eu falei pra ti, a matemática, a gente tem uma Quer ver probabilidade ali. quando se elege, né? Todo mundo votou. né? Aí tu tem mais de, sei lá, a cidade tem 50 mil, tu tem 200 mil votos, porque todo mundo votou em ti. Que bom, Tal, não, mas né? a gente Quem aproveita. ganha, né? A gente aproveita esse momento para conhecer realmente a pessoa, para mostrar para ela o serviço, né? E quem sabe realmente ela Quantas trazer essa vereadoras pessoa. a gente tem na Câmara de Pissarras? Ao total 11, né? O MDB tem Mas 5 quantas vereadoras vereadores. mulheres? 2 mulheres, Duas nenhuma mulheres. do meu partido. Elas são oposição? Uma, eu acredito que é, Não, tu bastante. não sabe. Os posicionamentos que ela tem, tu já ficou... Uma é oposição. É oposição? Acredita que é? É, Por quê? não, Tá é. em cima do Uma muro, é. tá balançando? Não, ela
gosta bastante das coisas que o Thiago faz e vai lá sempre visitar. Sim. A fiscalização faz parte, né? Sim. Faz A parte. gente tem 2 mulheres, hoje elas são muito atuantes, né? Fazem um trabalho de vereadora, assim, a gente não pode negar. Claro. Né? Tu não acredita que é importante a gente ter oposição? Sim, é a oposição que nos move. Sim. E a gente fica muito feliz quando eles nos dão a letra do que está acontecendo. Olha aí, pessoal, mais oposição em Balneário do Sars, hein? Claro, não, tá bom, assim, tá bom, não, é porque, né, eles nos trazem as coisas que talvez estão... Claro, e às vezes para também o governo não se acomodar, claro, uma série de coisas, precisa ter... Quando a gente tocava mais a empresa, assim, a concorrência era a que nos motivava. E hoje a oposição é que nos motiva, né? E tem que existir, e tá certo. Uma oposição, claro, inteligente, sempre com respeito, construtiva. Uma coisa é sua oposição. Outra coisa... E essa é a oposição de Pissarras? Ela é construtiva? Ela é construtiva. Considerável, Tu é pré-candidata, tu tá falando bem para todo mundo ficar feliz, né? Eu acredito que realmente é assim, né? A gente hoje tem pouca oposição lá, mas eles nos mostram que tem que ser feito e o Thiago vai lá, faz, muitas coisas o Thiago já vem fazendo, é porque o resultado só aparece depois, né? A gestão pública ela demora muito para tu concluir. De certa forma, para quem vem, para vocês, por exemplo, quando vem na iniciativa privada, e na iniciativa privada tu vai lá e compra um saco de prego e acabou e tal. Pronto. E na questão pública tu tem que fazer licitação, pregão, preço, dificuldade de toda ordem, as coisas que tu quer fazer e tem uma certa frustração nesse sentido, né? Daí porque às vezes tu não empresa... consegue tirar do papel, aí vem a licitação, outra empresa entra em... A empresa não cumpre também, não cumpre, daí para tu poder tirar aquela o problema da licitação é a questão de menor valor, né? Nossa. E às vezes a empresa pega com menor valor e não consegue cumprir. E a gente passou por essa situação. Lá em Pissarras, né? De empresas não cumprirem o contrato. Em que situação, por exemplo? A gente teve a João Deus Carvalho, que é uma obra de revitalização asfáltica muito grande, que atravessou 2 bairros ali, então a gente teve dificuldade, a empresa desistiu. A gente tem uma obra lá no interior também, que é a gente está construindo, o Thiago está construindo lá, tipo uma secretaria de obras, uma extensão da Secretaria de Obras, né? Porque nosso espaço rural ele é muito grande lá, então às vezes as máquinas têm que vir lá do centro, vai lá, então também a empresa desistiu, estamos em processo licitatório novamente, se eu não me engano. Então, assim, várias situações, e isso quebra a gente de um jeito, atrasa, já é tudo tão moroso, e quando isso acontece é muito triste. E o prefeito, o que ele faz? Ele vai para casa, fica gritando até passar? Nem pensar, ele vai lá e bota a coisa acontecer, entendeu? Vamos fazer o que é legal, notifica, tira, faz estação. Adianta chorar, reclamar? Não. Sim. Realmente a oposição usa isso, entendeu? Para falar mal do trabalho. Mas o Thiago vai lá e mostra o que aconteceu. Não, tá parado porque abandonou, tá parado porque não veio, entendeu? A gente já notificou, é assim que acontece, assim que funciona e vamos atrás. O Thiago, ele é nessa parte, ele é muito... Todo mundo que trabalha com o Thiago, ele tá seguro ou não? Como? Todo mundo que trabalha com o Thiago tá seguro? Sim, isso tu pode, inclusive, até... Não, mas eu digo seguro no sentido assim, porque muitas vezes o gestor, ele fica refém de indicações e de partidos. Não, isso é algo que nós conseguimos nos eleger sem ter acordos nesse sentido. Né? Nosso primeiro mandato, principalmente, né? O segundo mandato a gente já teve o PL conosco, hoje ele faz parte do governo, mas tudo que a gente combina ou conversou tem sido feito de uma maneira muito bem para a população, né? Não, e se o Thiago tá seguro no caso, porque muitas vezes tu fica refém do partido, ele indica alguém que não é tão competente. Não. Ou não exerce a contento. E aí, mas como é uma indicação, fica lá meio que As indicações, elas acontecem, tem que acontecer, porque a gente não conhece todo mundo. A gente é muito grato quando alguém indica alguém. E se ela tem a oportunidade de trabalhar, ótimo. Dali para frente vai depender dela. Se ela vai fazer um bom trabalho ou não. E se não fez, lamento. Já foi tirado muitos? Muitos. Inclusive, alguns desses que a gente tirou viraram contra nós. Porque acham que a gente tinha obrigação de ficar com eles até o final do mandato, mesmo eles não desempenhando. Mas o critério é a questão de desempenho, não é nenhuma questão partidária ou política. Não, nunca teve nada assim, parecido. Se o vereador der um espirro lá na Câmara,
o cara dele já está Não, da nossa balançando. parte da gestão, nunca teve. Se teve alguma retirada, alguma troca, foi realmente por falta de compromisso, por falta de responsabilidade no cargo, como já aconteceu. Já aconteceu. Já aconteceu. Pode citar já nomes, não? aconteceu. Ah, é chato daí, né? Mas Mas as pessoas sabem, a gente eu teve... eu tô perguntando, Não, o mas negócio é teve, perguntar. o nosso município sabe das pessoas que eu tô falando, eles conhecem, né? Não quero, como diz outro, não tô podendo pagar advogado agora, então a gente deixa Os assim. advogados agora, eles precisam. Você não sabia que o advogado precisa viver também? Ou não? Deus o livre, mas, Então, os meu advogados Deus precisam do ter céu. demanda. Sabe Se que não eu já tiver tive, processo, não tiver nada. eu já tive 3 processos na Tive prefeitura. 3 processos por causa de quê? Primeiro mandato me denunciaram, porque disse que eu estava fazendo coisas irregulares, tomando decisões pelo prefeito. Mas tu tinha sendo- algum cargo na prefeitura? Não tive. Daí respondi legalmente para o juiz arquivou o processo e ainda falou que eu só estava cumprindo meu papel como esposa de prefeito, Primeira como dama. coordenadora de campanha, né, a qual eu também tenho que cobrar o que o prefeito está fazendo, e como presidente de partido. Arquivou o processo, tudo Tá, mas certo. tu cobrava o que o prefeito estava fazendo? Cobro. Eu fui a coordenadora de campanha e me comprometi com a população. E eu sou o presidente do partido, que por coincidência o prefeito é meu marido, mas o meu Tu trabalho já como cobrou dele algumas vezes? várias, todos os dias. Sério? Todos os dias. Meu Deus do céu, né? Todos É por os isso que ele dias. quer que tu seja candidata. Fica Fica lá em Florianópolis. me deixa em paz. Fica lá em Florianópolis. Porque a gente Sim, chega em não. casa, pô, o dia todo, e ainda chegar em casa ainda tem que buzina ainda. Ah, mas eu Não, sei o tá certo. momento. Não, aí qual foi o outro processo? Esse foi Eu o sei o primeiro. momento. Eu acho que um outro foi por causa de um evento que a gente teve em Florianópolis, se eu não me engano, e algumas comissionadas Eu lembro dessa história. foram. Teve até colunista que comentou, eu acho. Sim, mas É, elas nem sei quem faltaram. foi esse colunista. Elas faltaram e foram no evento. Mas eu Deus reconheci do o céu, erro. não pode isso. Eu depois eu falei Mas assim, isso aí não. foi falta, foi... Eu posso impedir as pessoas de virem, eu não posso. Não pode, Mas eu agora impeço. Não, esse é algo que eu Não, mas sei tu sabia que vai... são funcionários e estavam trabalhando, nem pode. Não pode, mas elas faltaram o trabalho e foram. O que eu posso Então, fazer? mas aí pode dizer que tu estás fazendo aqui. Justamente. Era pra estar trabalhando? Justamente, mas Não. já tinha acontecido. Sim. Né? Então, daí depois a gente tomou mais cuidado com isso, né? A gente conseguiu É porque ali o ajustar. gestor vai acabar respondendo também. Sim, com certeza, Ou né? talvez até por omissão. Com certeza, né? Então, a gente... Então foi esse também, e essa bronca esse deu o quê? também. Não, também deu tudo certo, a gente Tudo conseguiu, né? A pessoa faltou, foi, o que a gente pode Sim, fazer, e né? o terceiro? Qual que foi o terceiro mesmo? Já dá pra Foi pedir agora. música no Fantástico, hein? Olha, 3 vezes? pera que teve mais um agora tem tão irrelevante que eu nem lembro. Mas teve mais um Tá na caso. caixa do arquivo Tá também. na caixa Mas de depois tu não arquivos esquece de também. pedir música do Fantástico, hein? Vou pedir. Teve mais, mas daqui a pouco eu lembro. Que também Foi deve ter tão sido alguma coisa irrelevante assim. que eu E talvez não... daí tenha a lenda de que Andressa Pera é a toda-poderosa, é que manda mesmo. Mas as mulheres, na verdade, Não, não mandam, não é. acha? Ou não? Eu acho que as mulheres, elas têm algo assim, né, diferente, Sim. né? Como mulher e marido, ela tem o seu papel como mulher. E quando ela o desempenha, realmente pode se destacar, né? Então, nós tivemos grandes primeiras damas também em Balneário Pissarras, mas eu acho que eu sou a que hoje faz mais. Talvez por receio que elas não faziam, por medo. O que tu faz mais do que as outras não fizeram? Eu atendo os moradores, eu vou na prefeitura quase todos os dias, entendeu? Eu falo pro Tiago o que precisa ser feito, eu vou nas secretarias, eu pergunto o que está faltando, eu visito obra. Fala pro Tiago porque ele não sabe o que tem que ser feito, diz que tem que ser feito. É porque é muita coisa, né, Jota? É muita coisa, entendeu? E ele não consegue lembrar de tudo. Então, eu tô ali para lembrá-lo. Tu tá ali pra... Sim, tô ali para lembrar. Tiago, né? Tem isso aqui que tu acha que dá para fazer? Não, vamos ver, dá para fazer. E a gente tá ali. E ele já te disse não muitas vezes? Não. Porque às Quem me vezes, disse porque às não, vezes tu quer, porque às vezes tu quer fazer, mas não. não dá pra fazer. Quem me disse não muitas vezes foi a lei. A lei nos diz não. A vontade de fazer, ela é imensa, mas a lei tem coisas que não nos permite. A gente vai entender. Mesmo as coisas que são, digamos assim, pro bem, Isso. né? E talvez até corretas. Eu lembro que o ex-prefeito Jandir Bellini, uma vez ele, na prefeitura, ele até quis dar a chave da prefeitura pro
pro promotor, porque ele diz assim, eu preciso botar um cara naquela porta. Se eu botar o cara na porta, eu respondo. Se eu não botar o cara na porta, eu respondo também. Então tá aqui achar que eu tô indo embora. Pronto. Então tu não consegue fazer. Mas tu tem que se adaptar Sim, ao realmente que tu sim, pode. sim, Tem muitas sim. coisas que dá para fazer. Sim. Entende? E as que não E às, dá, vezes, e às vezes não fazem porque... por medo, por talvez, medo. né? Mas por que essas ex-primeiras damas não faziam? Eu era muito jovem, Não, porque assim. elas não faziam. Eu não vou Não, saber. porque tu Eu disse acho que que tu é a elas, mais atuante, que tu elas, não, faz. se- elas não se envolviam tanto como eu realmente me envolvo. Agora, por quê? Entendeu? Talvez não gostavam, talvez não queriam, não posso Mas te tu dizer. mesmo assim, de certa forma, se vangloria dessa situação. Não, eu tenho certeza disso, entendeu? Uhum. Isso eu posso falar que eu realmente participo, até mais do que eu deveria, né? Eu realmente me considero uma metida. Sim. Uhum. Pode ser que o jogo se vire lá na frente, ninguém sabe, né? Pô, pode ser. Que o Thiago ser. seja o primeiro damo. Já pensou? E ele que vai buzinar no teu ouvido. Agora é a hora. Se um dia eu chegar, talvez, a ser uma prefeita, não sei, se é algo muito distante, e eu, A né? gente não sabe, né? É A vida é uma óbvio. surpresa, né? É óbvio que eu vou querer o Thiago do meu lado, que foi um Sim. prefeito de excelente Esse casamento vai durar gestão. bastante tempo, já tô Eu vendo, hein? espero. Quanto tempo de casamento? A gente é casado há 8 anos, mas estamos juntos há 18. Tu sabe que ninguém mais fica esse tempo todo, ninguém suporta mais, né? Não As é pessoas fácil. assim, ó, as pessoas namoram 5 anos, não ficam casados 5 meses. Você vai porque falar as de pessoas não se casamento, eu falo conhecem. também já aqui. Não, pode falar, nós estamos aqui para falar de tudo. Não, Casamento não é também faz fácil, parte né? da vida, né? É, faz Então, parte da vida. Eu acho que a gente tem que ter ponderamento, né, em tudo, como no casamento, como na gestão, como na política, como na profissão, né? A gente tem que ter paciência, tem que ter sabedoria. Não é fácil, né? Mas espero que dure muitos anos. Casado há 8 anos, 18 anos, já tem uma maioridade praticamente. Já somos de maiores, já dá para... Já tem uma coisa que já está tão enlaçada e tanto que diz assim, se um dia, lá na frente, eu ser prefeito, eu vou querer o Thiago do meu lado. Com certeza. Você declara algum tipo de declaração de amor? Com certeza, não. Eu aprendo todos os dias com o Thiago. Eu posso dizer assim, ó, que ele me surpreende todos os dias. Assim, ó, sabe que quando eu conheci o Thiago é quando ele estava mais fortinho, que ele estava até com dificuldade de expressão, de tudo. Eu lembro que ele era fortinho, coisa e tal. Depois eu espantei. É o mesmo Thiago? Ele emagreceu 53 que na quilos. época, eu não sei se ele foi na Gororoba ou ele deixou de ir porque ele ia fazer a bariátrica. Ele fez no ano antes da eleição. Olha quanto tempo faz, hein? Faz bastante tempo. Ele fez no ano antes da eleição. Daí, realmente, foi na época do Gororoba e aquele ano ele não foi. É verdade, Mas ele chegou aí lá me visitar. Sim, porque daí aquele ano ele já estava em pré-campanha, já estava se antenando. Sim, que eu acho que ele também, se ele não fizesse... Era um momento. Ele tinha que fazer naquele momento, né? Até para poder, ele estava percebendo que estava dificultando a saúde dele, a energia dele. Então foi muito bom e ele não se arrepende, a cirurgia foi muito bom. Parece que ele não fez. Ficou até mais bonito, né? Nossa. Não, na verdade nunca foi bonito. Né? Eu gostava dele gordinho. Eu nunca achei. Tu gostava dele gordinho? Sério, por quê? Porque eu conheci ele assim, eu gostava dele assim. Ele se espantou se era o mesmo marido. Não, eu nem queria que ele fizesse, mas... mas era por uma questão de saúde. Eu li que ele tinha até dificuldade de respirar. Também, quantos quilos ele chegou a pesar na época? Ele estava com 136, se eu não me engano. Pois é, tá doido. E hoje ele tem o quê? Ele emagreceu 53, 70, 80? Eu acho que não tem 80 quilos. Não. Então, manda ele se pesar para tu saber direitinho. Perguntar quantos quilos ele tem. Pô, tem que saber até o quilo do Thiago. Importante da vida, né? Mais ou menos assim. Então tá bom, Andressa. Que legal, então. Tem uma pergunta aí? Tu não pode falar agora. Pergunta não, mas aí então fala alguma coisa que tu quer falar. Algo que tu nunca falou para ninguém que tu gostaria de falar. E essa é a oportunidade agora. Meu Deus, não faz isso comigo. Sabe que cada segundo é tão importante que não voltará jamais, né? Não vai ter um outro segundo igual esse aqui. Verdade. Não, realmente, assim, ó, eu estou à disposição, né? Eu quero fazer a diferença. Eu estou aprendendo a como fazer isso. A gente erra, mas a gente acerta todos os dias, né? Trabalha-se para acertar, né? A gente trabalha para acertar, só erra quem faz, na verdade, né? Claro. Então, preciso e quero aprender muito mais, né? Eu gosto do que eu faço, eu gosto da política, é algo que a gente se deixou à disposição para fazer, é difícil, não é fácil, né? Eu considero que eu tenho um compromisso na política com as mulheres, porque eu acredito que trazendo as mulheres
para os espaços de decisão, a gente consegue pensar olhares diferentes, um cuidado, a questão da família, a vivência da mulher, a experiência da A gente mulher. está vivendo numa sociedade onde a mulher ainda sofre muito? Sim, com certeza. Com certeza, a gente ainda tem muita violência, né, contra as mulheres, contra as crianças, tem muita coisa a ser mudada ainda. Tem muita coisa a ser mudada, né? E é uma luta muito grande. Então, e a gente precisa dar essa oportunidade para as mulheres, né? Esse espaço. Na gestão Thiago Baldi, eu fico muito orgulhosa que a gente tem 70% de mulheres, né? Em toda a prefeitura. Isso tem um pouco da tua influência ou não? Eu acredito. Eu acredito, talvez, né, por a gente conhecer e o Thiago nos escuta muito também. Eu acredito que sim. Né? E se não for também. 70% das mulheres, se não escutar, então não está morto, né? Não, então, né? Porque os homens têm um papel de homens e as mulheres têm um papel Qual é de o papel mulheres. dos homens e das mulheres? Cada um tem o seu papel. Né? Eu acho que o homem realmente é o provedor. Mas aí tu está sendo contraditório. O homem é realmente provedor, o homem e mulher têm a mesma capacidade Com de certeza. trabalho, de ganho. Com certeza. Então não tem, Mas eu acho que é meio relativo essa questão de o homem é provedor. Né? O homem é o provedor e a mulher, com cuidado dela, ela vai fazer o papel, ela vai cuidar dos filhos, ela vai ser também, tem o seu trabalho também, ela cuida das coisas para si, ela cuida das coisas das crianças, ela cuida das coisas para casa, da casa, né? Mas eu acho que a mulher tem uma visão diferente. Ela observa com mais cuidado e ela vai levar para esse espaço de decisão a experiência dela de mulher e de vida e de casa e de mãe e de ter que trabalhar fora mas ter que voltar cedo para lavar a roupa. Eu só não concordo muito com a fala de que o homem é o provedor e tal e coisa e tal. A mulher pode ser a provedora também, os dois juntos. E eu acredito nisso, mas eu acho que uma mulher e um homem juntos, cada um tem o seu papel. Eu vejo dessa maneira na minha casa, entendeu? O Thiago faz coisas que eu não consigo fazer, né? E é por isso que a gente se completa. Ele tem uma visão para obras, entendeu? Ele tem essa visão das coisas. Mas você também poderia ter. Mas, então não difere, não, acho que não difere. Mas não Ainda tanto... volto a frisar que o nosso não é se a gente é homem ou mulher. O que é a nossa cabeça. Característica. Mas é a nossa cabeça. As mulheres têm, então, capacidade igual aos homens e tal. Com certeza. Mas isso é o que acontece dentro da minha casa. Sim, não. Do meu relacionamento. Tudo bem, mas né? Sim, mas é o que tu tinha colocado, que o homem é o provedor e blá. Eu acredito que o homem, ele tem que ser o provedor da casa. Mas por ele ser o provedor, a mulher também, não que ela não possa ser. Ela tem toda a liberdade. Eu trabalho. Então. Mas eu tenho, dentro do meu casamento, uma escuta pro meu marido. Entendeu? A gente tem conversas, tem situações que nós temos que dividir as opiniões e que a gente tem que respeitar um outro e o seu espaço. Isso aí sim, eu acho importante. Né? E o seu isso espaço. É importante, até porque eu tenho até um amigo que é conhecido de vocês, aí um dia eu perguntei para ele assim, cadê o Rodrigo? Perguntei a mulher dele, não sei, não nascemos grudados, e que é um casal. Né? Se está fazendo as coisas dele, eu estou fazendo as minhas, então tudo 10. Beleza. Né? Que aí é aquela relação de confiança, de tudo, de parceria. Justamente. De tudo esse tipo de coisa. Mas o que eu quero te dizer assim, ó, é que o que eu defendo para as nossas mulheres na política? Que a gente não precisa ser mais que os homens, tirar o espaço ninguém deles. Precisa tirar. A gente pode só caminhar precisa lado a lado. ser mulher ao lado de homens. É isso que a gente precisa ser. Né? E cada um com a sua função, sejam elas iguais ou maiores, né? É isso que eu acredito. Beleza. Andressa, eu vou agradecer a tua presença, assim, tu sabe que a gente, na verdade, gostaríamos, se tivesse o Felipe aqui, e se tivesse, e como está a Laura, se tu olhar para ela, eu sempre digo para todos os convidados, que olha para ela e tu vai dizer que tu vai perceber que ela gostaria de ficar aqui até amanhã de manhã, como eu também, porque é um papo bacana, legal, com pessoas que Mas ela nos quer trazem amarejada, alegria, né? nos trazem alegria, nos traz traz essa coisa toda. Não, ela tem daqui, ela ainda tem que, assim como tu tem que pegar a BR para ir para Pissarras, ela tem que ir para Tijucas. Tijucas ainda. Entendeu? Então eu sei que tem certeza absoluta
pelo olhar dela e o meu que nós gostaríamos de ficar aqui até amanhã de Ipanema. Só Sim. que a gente é refém do tempo. Eu quero agradecer a tua presença, a tua gentileza de ter aceitado o convite, estar aqui no Desembucha aqui e deixar o espaço para tuas considerações finais e também me colocando à disposição. A coluna, o espaço, tal. Sou muito grata pelo espaço, pela oportunidade, né, até das pessoas poderem me conhecer melhor. As minhas redes sociais é Andressa Pera _. Quem quiser me segue lá, me chama para um bate-papo, eu estou à disposição, né? Chama que eu vou, é isso? Chama que eu vou, me chama que eu vou, a voz do povo. É isso aí, beleza, né? Então. Agradeço mais uma vez, estou à disposição e espero voltar aqui em outros momentos. Também nos colocamos à disposição, o que mais a gente quer é o bem da nossa região e principalmente Pissarro, cidade que a gente ama de coração. Logo, logo, talvez ela seja não mais a cidade da cidade da praia sem praia, né? Mas agora é nós uma realidade, não, né? Pela Estamos quarta esperando. vez, né? A gente vai Vamos fazer a esperar. manutenção da praia. Mas tem que, pela quarta vez, agora tem que tentar fazer com que fique... Com certeza. Fazer algum tipo de planejamento, manutenção, para que não daqui a pouco não tenha que fazer de novo. Cada ano que passa, né? Vem mais tecnologias e quem sabe a gente consegue manter aquela areia ali naquele cantinho sem... Você vai ficar lindo, eu tenho certeza. Embora, então. Tudo tá lindo lá, a praia tá linda. Beleza, e você também, às vezes, que quer entender como funciona a política, quer fazer parte da política, né? Quer ser uma candidata, também vai ser uma honra estar tomando um café com você. Opa, beleza, então. Tem que fazer depois, tem que malhar, né? Porque muito café que a gente toma. É verdade. No tempo da eleição, café, bolo, pão, aquela coisa toda, não tem como não engordar. Mas assim, Andressa, um grande abraço para ti, obrigado pela tua presença. Também quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam nesse momento. A Laura que nos dirigiu também e cuidou da parte técnica. Convidar para o próximo Desembucha, na próxima quarta-feira, às 19 horas, aqui diretamente dos estúdios chiquetosos do nosso Diarinho, o jornal que todo mundo lê, até quem diz que não. Um grande abraço.